empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos à Live 2 da série Balanços 2021, um projeto que eu desenvolvi, que eu preparei para fazermos uma retrospectiva do ano e assim analisarmos, refletirmos sobre os impactos aí em nosso dia a dia e em nossas pequenas empresas. Então sejam bem-vindos, boa tarde a todo mundo que está entrando, inclusive já aproveitem aí para clicar no aviãozinho, para clicar no coração. Na live lá da semana passada, que foi a primeira aí da série, eu falei sobre o balanço mental. Se por um acaso você ainda não assistiu essa live, eu recomendo fortemente que você o faça, que vai lá no canal da EPE, clica lá no símbolozinho de play e assista essa live, porque nós aí fizemos uma reflexão muito útil, muito valiosa, muito poderosa mesmo, sobre essas oscilações do ambiente externo, sobre essa montanha russa, esses altos e baixos que nós temos aí em nossa vida empreendedora, em nossa jornada empreendedora. Então foi uma reflexão muito valiosa, muito poderosa e eu espero que você vá lá e assista então. Então boa tarde a todo mundo que está entrando. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal, aproveitando vocês também, já compartilhem, já apertem aí no aviãozinho para mandar mensagem para mais pessoas, para a gente convidar outros empreendedores para estarem aqui conosco nessa tarde. Então, sejam muito bem-vindos. Bem, hoje, antes até da gente entrar aí especificamente no assunto da nossa live de hoje, que o tema será balanço de resultados, eu gosto sempre de fazer uma apresentação, porque sempre tem pessoas novas me assistindo pela primeira vez, pessoas que ainda não assistiram outras lives, que estão conhecendo a Escola Pequenas Empresas agora. Então, eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e a minha principal crença é que qualquer pessoa pode viver com plenitude e sucesso do seu próprio negócio. Sim, eu acredito muito nisso e eu acredito que o empreendedorismo é o caminho para conquistarmos a nossa liberdade geográfica, de horário e financeira. E a minha missão aqui na Escola Pequenas Empresas, na EPE, é simplificar a gestão de negócios para ajudar vocês aí, empreendedores, a estruturar e manter seus negócios sempre em crescimento, em constante crescimento. E por que eu friso isso daqui, dessa importância do crescimento, Porque nossas empresas, elas são aí iguais às plantas. Se elas não estão crescendo, elas estão morrendo. Então, sim, nós precisamos manter esse foco no crescimento. E não é à toa, então, que o posicionamento, o lema que eu carrego aqui na Escola Pequenas Empresas é o saber para crescer o seu negócio. Bem, feita aí a apresentação, deixa eu só beber minha água aqui, vão entrando, boa tarde todo mundo. Feita essa introdução, essa apresentação que eu sempre gosto de fazer, vamos entrar então hoje no tema da nossa live, uma live muito poderosa, uma live que eu tenho certeza que irá contribuir demais para esse aspecto do crescimento que a gente tanto está falando aqui, Porque uma coisa que a gente precisa entender e ter bastante consciência e estar muito presente para isso é que essa evolução, esse crescimento que nós precisamos sustentar aí ao longo de toda a nossa caminhada empreendedora, esse crescimento, essa evolução, ele precisa ser medido. Ele precisa ser mensurado, ele precisa ser quantificado, ele precisa ser monitorado, porque só assim, fazendo essas medições, é que nós vamos tomar consciência aí dos nossos resultados. E como nós estamos falando aqui, o que são resultados, Os resultados, eles nada mais são do que a consequência de nossas ações. Então, resultados são consequências de nossas ações. E nós só vamos conseguir, então, identificar essa nossa evolução se conseguirmos mensurar, se conseguirmos medir, se conseguirmos monitorar esses nossos resultados. Deixa eu aproveitar e até compartilhar
uma citação aqui. Boa tarde a todo mundo que tá entrando, viu? Cléia, Cleide, Fabi, eu não vou falando aqui, mas boa tarde a todo mundo, porque eu sei que vão entrando, às vezes as pessoas vão entrando, eu me perco aqui no raciocínio, então, mas sintam-se todos que estão entrando aí já abordados, né? Assim a gente fala. Eu trouxe essa citação aqui que é muito importante, muito relevante, que diz o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Essa citação é do William Edwards Deming, e eu acho assim que é importante a gente citar. O Deming, na verdade, eu estudei tanto ele quando eu fiz aí a minha formação em qualidade, né? Então, quando a gente trabalha com gestão da qualidade, quando a gente fala disso no contexto empresarial, isso é muito trabalhado, muito referenciado. O Deming, por ser aí um conferencista, por ser um estatístico, por ser aí um professor norte-americano, que cunhou muito essa questão da importância da medição mesmo para a gente conseguir monitorar aí os nossos resultados. Então, em gestão da qualidade, a gente trabalha muito com ele, ele é muito referenciado, né? E eu gosto de trazer ele aqui para a nossa discussão. E eu quero também compartilhar uma outra citação, que é aí do pai da administração moderna, o Peter Drucker, né? Que diz o seguinte: o que pode ser medido pode ser melhorado. O que pode ser medido pode ser melhorado. Vocês já repararam, né? Não sei se vocês já repararam, mas eu gosto sempre de trazer referências teóricas aqui, porque para entender que tudo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, que a gente vai aplicando no contexto das nossas empresas, dos nossos negócios, são estudos que já foram aí trabalhados por vários autores, e que a gente, entendendo a essência do que eles quiseram abordar, fica muito mais fácil da gente trazer para a nossa prática, né? Para a gente poder trazer aí para a melhoria, e como a gente está falando de resultados e melhoria dos nossos negócios. Então eu gosto muito de trazer essas referências teóricas, mas eu sempre digo que a teoria, ela tem que andar aliada à prática. Não adianta nada também eu vir aqui falar um tanto de teoria para vocês e na prática, na minha experiência diária, no meu dia a dia, não aplicar isso. Inclusive, quando fui professora universitária, uma das coisas que eu sempre gostava de reforçar junto aos meus alunos era que eu era uma pessoa do mercado. Eu era uma pessoa que estava ali atuando, trabalhando em empresa, né? Então, tudo aquilo que eu estava falando da teoria era algo para reforçar o que eu vivia na prática. E agora, como empreendedora, tudo que eu trago aqui para vocês são coisas que eu experimentei, que eu fiz no meu dia a dia, né? Que eu tive essa experiência. Porque ser só teórico nunca foi o meu gosto aí pela educação. Eu não acho que a gente aprende as coisas só pela teoria. Como eu disse, eu acho que uma é aliada à outra. A gente não pode ter só ser só experimental, né? Ou seja, só o empirismo, basear só na experiência. A gente precisa ter a teoria, mas só a teoria também não adianta. Então, eu gosto sempre de trazer esse paralelo por conta disso, pra gente sempre ter a teoria aliada à prática. Bom, mas voltando aqui, o que essas duas frases que eu trouxe aqui para vocês, desses autores tão referenciados e tão estudados e tão trabalhados no contexto empresarial, no contexto da gestão, né? Tanto o Deming como o Peter Drucker, o que eles trouxeram com essas frases e o que a gente vivencia no nosso negócio é que, para sabermos se nós estamos aí na trilha correta, né? Se nós estamos no caminho certo, se nós estamos aí de fato entendendo, compreendendo, se nossas empresas estão crescendo, como eu disse aqui, a importância do crescimento, nós precisamos identificar e monitorar indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho. Um termo muito utilizado também aí dentro do contexto de empresas, né? E também precisa ser utilizado no contexto de pequenas empresas. Indicadores de desempenho, gestão da qualidade não é
para médias e grandes empresas. Indicadores de desempenho, de qualidade, é para todo mundo que tem um negócio. Se você é uma empresa, se você é uma pessoa sozinha, se você está aí querendo evoluir, se você nem empresa tem, mas está querendo evoluir, você precisa ter também indicadores de desempenho, ter isso bem claro e bem cunhado com você. Bem, então, o que nós estamos querendo dizer quando a gente fala de indicadores de desempenho, né? Nós estamos falando sobre elementos, nós estamos falando sobre medidas do nosso plano, que indicam se nós estamos aí alcançando aquilo que nós traçamos, se nós estamos alcançando aquilo que a gente deseja e quando, né? Então, esses indicadores de desempenho, eles são elementos, eles são medidas do nosso plano que vão nos ajudar aí em tudo aquilo que a gente deseja, em tudo aquilo que a gente quer alcançar. Então, essa live de hoje, eu coloquei esse nome, eu falei assim, vamos fazer um balanço de 2021, um balanço de resultados, o que eu estou querendo trazer para vocês, empreendedores, com essa live, é a reflexão, né? O que eu estou convidando a vocês é fazer uma reflexão aí, fazer mesmo um apanhado, um panorama, uma visão abrangente dos resultados que vocês tiveram ao longo deste ano. Ou seja, para vocês refletirem, pararem um pouco, analisarem sobre as consequências das ações que vocês traçaram, que vocês desenharam para este ano de 2021. Né? Para vocês observarem, verificarem se houve uma evolução. Para isso, a gente vai precisar medir. Voltando lá à citação dos autores, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, sim, nós precisamos quantificar, nós precisamos ter aí a indicação destes números, ter essas metas. Quando a gente quantifica, a gente fala que são metas, né? Então, o objetivo é uma coisa mais abrangente, a meta é uma coisa que já vem com prazo, com números, né? Isso quantificado. E eu tô fazendo um convite a vocês para fazer uma análise do que foi o ano de 2021 em termos de resultados, em termos do que vocês buscaram e o que vocês alcançaram, né? Agora é o seguinte, aqui eu preciso fazer uma pausa, né? Importante falar aqui. Se lá no início do ano, se lá em janeiro de 2021, vocês não pararam, né, para montar um planejamento estratégico, para definir os seus objetivos, para definir suas metas, se vocês não se permitiram aí fazer esse planejamento, se vocês não se permitiram fazer essa organização, porque eu sei que muita gente fala que planejar, não, para que eu vou planejar se o mundo está tão oscilante, se as coisas mudam tanto em tão pouco tempo, então tem muito disso. Quando eu faço consultoria com empreendedores, muitos falam comigo isso. Mas para que adianta? Ano passado foi nossa senhora, acho que a coisa que eu mais escutei foi essa. O que adianta? Não adianta nada planejar. Se eu fiz um plano, veio 2020, veio a pandemia, veio do coronavírus, mudou tudo, não adianta nada eu planejar. Então, aí que vem um engano, né? Então, muitas vezes, quando a gente não se permite parar, organizar, refletir, pensar, né, traçar os objetivos, traçar as metas, o que acontece? Nós entramos no modo de vida Zeca Pagodinho, que eu gosto de falar, né? Que é aquele lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E eu acho que a gente não deve viver nesse mundo do deixa a vida me levar. Nós precisamos sim, né, parar um tempo, entender quem somos nós, refletir, olhar para dentro. Na live da semana passada a gente falou muito sobre essa questão do balanço mental, né? Muito sobre essa importância de você, do autoconhecimento, de olhar para dentro, de se perguntar. Então, se vocês por um acaso não fizeram esse planejamento estratégico lá no início de janeiro, não traçaram os objetivos das suas empresas aí no início do ano, se vocês não sentaram, né, e avaliaram também no campo pessoal o que vocês buscavam alcançar neste ano, eu sei que pode ficar mais desafiante agora fazer esse balanço de resultados.
Por quê? Porque você não vai ter os indicadores de desempenho que você utilizou para mensurar como que foram os seus resultados. Então, ok, tudo bem, acontece, não tem problema. Você pode usar o retrovisor mesmo, parar um pouquinho, sentar, refletir e falar assim, o que eu consegui em 2021? Mesmo sem tendo as referências dos indicadores, né? Mas o que eu consegui? Eu consegui fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, eu consigo saber quanto tempo que eu fiz disso, né? Então parar, analisar dentro da empresa, assim, que números de faturamento que eu consegui, como que foi, tentar basear isso em números do ano passado também. Então, assim, se vocês não fizeram os indicadores de desempenho, se não traçaram um planejamento estratégico lá no início de janeiro de 2021, não tem problema. Tentem fazer essa reflexão baseado aí no retrovisor mesmo, né, que a gente fala, olhando como que foi o ano, se foi um ano desafiante em termos pessoais, se foi pensar aí sobre os indicadores que você gostaria de ter monitorado lá no início do ano. Agora, quem conseguiu fazer isso, quem traçou os seus objetivos, quem tinham as metas traçadas e definidas, tanto no campo pessoal quanto no campo da empresa, agora fica mais leve, mais fácil, até mais prazeroso de se monitorar isso, de você fazer uma análise aí de como foi, né? E aqui, eu sempre falo, por que eu tô misturando, né, o pessoal com a empresa? Porque no meu entendimento, é muito difícil nós desassociarmos as nossas pequenas empresas de nós como pessoas. Então, desassociar o CPF do CNPJ, né? Porque normalmente as nossas empresas, elas são sim o nosso reflexo. Elas são um reflexo do dono, elas são um reflexo dessa pessoa física. Agora, calma aí, quando eu falo isso, eu gosto sempre de fazer um parênteses, pessoal. Vão falando aqui, se tá claro tudo, o que vocês vão achando, vão compartilhando, tá? Quando eu falo isso, eu sempre gosto de dizer uma coisa também aqui, que é o seguinte. Quando eu falo que é difícil de desassociar, né, o CPF do CNPJ, um parênteses importante que eu preciso traçar, que é o seguinte. No contexto da gestão financeira, e a gente sempre trabalha aqui o tempo inteiro, na gestão financeira, essa separação de CPF e CNPJ, ela é mandatória. O que eu estou querendo dizer aqui que é difícil desassociar é em termos de valores, é em termos de propósito, é em termos de condução do seu negócio, porque nossas empresas são um reflexo do que a gente é como pessoa. Mas em termos de gestão financeira, por favor, gente, lembrem-se sempre de que eu sempre falo, né? A gente precisa fazer essa desassociação sim, porque senão a coisa fica complicada. Então fecha esse parênteses. Obrigada aí, viu, Cleide, por compartilhar aqui que tá ficando claro. Bem, então, o que eu quero salientar também, quando eu tô dizendo aqui, que eu quero grande mensagem, né? Que eu acho que essa live, quando eu falei, me permitir aqui pensar assim, poxa, eu vou trazer um assunto, o assunto vai ser balanços de 2021, balanços de resultado. A minha grande mensagem aqui é mostrar a importância sim de termos um plano, a importância sim de traçarmos um planejamento estratégico em todas as esferas de nossa vida, né? Em todas elas, seja no profissional, na nossa pequena empresa, mas também na nossa vida pessoal, na nossa saúde, na nossa condução de relacionamento com o nosso marido, com nossas esposas, com os nossos filhos. Então, traçarmos sim planos, objetivos. Lá no início, eu sempre faço isso, né, no início no início do ano, em janeiro, depois que acaba toda essa correria, porque dezembro eu sei que é um mês muito corrido, principalmente para nós empreendedores, né? Então eu gosto de fazer isso no início do ano. E inclusive, importante eu falar isso aqui, ó. Rufem os tambores, né? Inclusive, é importante muito bem dizer aqui para vocês que pensando em ajudá-los, né, a cada um de vocês empreendedores, nós vamos construir esse planejamento estratégico para as nossas pequenas empresas em conjunto. Sim, já tô dando um spoiler aqui, hein? Em breve eu vou já compartilhar aqui com vocês a data do nosso encontro de um workshop valioso que nós vamos nos reunir
para traçarmos aí então esse planejamento estratégico para o ano de 2022, para quando eu fizer essa live em dezembro de 2022, tá todo mundo com plano lá delimitado e todo mundo ter os indicadores de desempenho, as medições que são necessárias aí para a evolução, para o crescimento de nossas empresas. Então, aguardem que em janeiro nós vamos fazer esse encontro e eu conto com a presença de todos vocês. Então, dando spoiler aqui, né? Mas enfim, então voltando aqui, depois que eu já dei o spoiler, né? Que eu acho que é o essencial que eu quero trazer para vocês nessa reflexão de hoje, dessa live hoje, ó, dia 16 de dezembro, agora o meio-dia e 32, o que é importante vocês se permitirem é fazer sim uma retrospectiva do ano de 2021, ou seja, um balanço, um saldo, uma análise, uma visão abrangente do que foi o ano de 2021 em termos de resultados, de consequência das ações que vocês traçaram, dos objetivos que vocês traçaram. E quem não traçou, como eu disse, faz uma retrospectiva baseada sem os indicadores traçados, faz uma retrospectiva do que aconteceu vendo pelo retrovisor aí mesmo, né? Então, parem, façam isso, se permitam fazer isso, permitam analisar, a colocar no caderno, a colocar no papel, ok, colocar no computador, que seja se vocês preferirem, mas parem a registrar, a analisar, a fazer um saldão aí mesmo dos números, dos resultados, de tudo aquilo que vocês traçaram. Ah, era para a empresa, era objetivo de faturamento, era objetivo de quantidade de clientes, era objetivo de percentual de crescimento, quais eram eles e quais os números que vocês conquistaram, né? E do termo pessoal, o que eram a quantidade de dias de atividade física, quantidade de livros, quantidade de cursos, enfim, o que vocês traçaram aí como objetivo, de emagrecer, de peso, do que era, né? De contato com pessoas próximas, o que vocês tiveram aí como objetivos. Analisem esses números, né? Sentem, pensem e reflitam sobre eles. Por que eu estou trazendo também essa reflexão aqui? Aí agora eu vou compartilhar com vocês uma reflexão, como eu estava dizendo lá no lembrete dessa live, uma prática que eu realizo, uma prática de reflexão, uma prática do que eu penso, né, sobre o crescimento e sobre o que eu compartilho, a verdade que eu compartilho aqui, como eu disse antes, tudo que eu compartilho com vocês aqui são coisas que eu vivencio no meu dia a dia, que eu acredito, que eu creio que trouxeram resultados para mim, que estão fazendo eu crescer, né? Então, o meu pensamento em termos de crescimento é que esse crescimento, ele precisa ser gradual. Ou seja, que esse crescimento ele vai passo a passo, porque no meu entendimento, aí eu tô dizendo uma visão bem pessoal minha, tá, gente? No meu entendimento, o mais importante do que velocidade é a direção. Então, sim, eu tracei, quando eu comecei a Escola Pequenas Empresas, eu sonhei grande, eu tenho uma meta muito ousada, um sonho muito grande, que é diminuir assim para quase zero o percentual de empresas que fecham nos seus primeiros 5 anos. Então, o meu sonho ousado é esse, é ser aí, né, um centro de educação para diminuir esse número, para transformar vidas, para transformar empresas. Então, eu tenho esse propósito, eu tenho esse sonho grande, eu tenho essa direção, mas eu não estou de fato preocupada com a velocidade. Ok. Eu sei que isso pode ir contra alguns pensamentos, que algumas pessoas falam, que velocidade, o universo pede velocidade, não sei o quê. Mas no meu entendimento, eu preciso estar preparada. Eu preciso ter uma base sólida, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter, igual uma metáfora aí da casinha dos 3 porquinhos, né? Eu preciso ter aquilo ali sustentado, porque se vier um vento muito forte e eu não der conta, se eu não tiver uma base sólida, a minha casa vai cair. Então, eu preciso desses alicerces, eu preciso dessas bases, eu preciso disso. Eu não acredito em resultados de curto prazo, eu não acredito no imediatismo, eu acredito que a gente vai plantando e podemos ir colhendo sim, né? E a gente quer colher assim, mas a gente vai plantando igual uma plantinha mesmo, né? Vai regando. A Ilha, inclusive, muito bacana falar sobre isso.
que também quem não assistiu a live aí 2 que eu trouxe aí, a Ila aí, que é uma empreendedora arretada, que eu falei, que a gente falou na última terça-feira, né? Ela contou a história, a jornada empreendedora dela aí, o sucesso que ela tem hoje com a Brasfruit, que é a empresa que ela e o marido dela construíram e que já estão aí 100% dos supermercados de Belo Horizonte, que ela disse. Aí ela falou do novo produto dela, ela falou que ela tem construído essa jornada aí, tem 30 anos que ela tá nessa jornada empreendedora e os resultados todos que ela tem, né? Aí a Cleide tá falando que compartilha desse pensamento, né? Pois é, Cleide, eu penso assim. E por que eu tô dizendo isso? Porque, pensa aqui, quantas pessoas já ganharam na loteria e são pobres? Quantas pessoas fizeram bariátrica e ainda são gordas? Então, assim, quantas pessoas começam a fazer um regime e aí acham que e voltam a engordar tudo de novo? Então eu acredito na consistência, sabe? De você ir degrau por degrau. É lógico que o mundo de hoje nos impele o imediatismo. O mundo de hoje ele fica assim, tem resultado, você quer. E a gente fica nessa comparação quase que absurda, injusta, e com a gente mesmo, né? Então é muito desafiante ter esse pensamento, porque gera ansiedade, a gente quer ter os resultados, né, de imediato. Mas uma coisa que eu aprendi carregando essa crença é que eu não preciso me comparar com ninguém. Até por isso que para essa live específica aqui, eu não trouxe resultados do mundo, resultados do Brasil, resultado de acontecimentos, como eu trouxe para o balanço mental lá, quando eu trouxe alguns fatos que aconteceram. Para cá, para essa de resultados, eu não trouxe. E foi proposital. Por quê? Porque a comparação, ela não pode ser nossa com outra pessoa. A comparação é nossa com a gente mesmo. Então, eu me comparo comigo. Eu me comparo quem era a Érica de 2020, quem é a Érica de 2021, quem era a EPE de 2020, quem é a EPE de 2021. E quais são os indicadores de desempenho que eu tracei para o meu lado pessoal, para o lado da minha empresa, e eu consegui evoluir? Eu melhorei de um ano para o outro? Para mim, isso que importa. Porque para mim, o que vai mostrar se eu estou no caminho certo, se eu estou conseguindo alcançar o meu plano, se eu estou conseguindo alcançar os meus objetivos, se eu estou seguindo na direção, se eu estou indo no meu propósito, é a minha evolução comigo mesmo e uma evolução gradual. Porque talvez, vamos fazer um exemplo aqui, vamos trazer até um exemplo bem assim no contexto de empresa, né? Já que nós estamos falando aqui de negócios e tudo. Vamos supor que você é uma pequena empresa que vende um determinado produto. Então você vende, por exemplo, marmitas, né? Eu sempre falo de marmitas, né? De exemplo, gente. Mas vamos pensar que você é uma empresa que vende marmitas, né? E aí você tem uma capacidade produtiva, por exemplo, mensal de 100 marmitas. Aí, de repente, você faz um vídeo no TikTok ou aqui no Instagram, no Rivas, e viraliza, né? E de repente aparecem aí para você 300 marmitas no mês. Você não tem capacidade produtiva para atender essa demanda. E aí você fala assim: não importa, eu consegui, agora como eu vou resolver, eu vou dar um jeito, vou fazer não sei o quê. Eu tenho muito medo disso e eu escolho, né? Eu escolho dizer não, porque no contexto de empresa, se eu assumir uma responsabilidade de entregar uma produção de 300 marmitas, sendo que eu só tenho a capacidade de 100, fatalmente eu não vou entregar a experiência para o meu cliente que eu estou acostumado a entregar. Eu não vou conseguir, talvez, cumprir um prazo de entrega. E aí? E aí eu vou ter que lidar com uma insatisfação que pode me custar muito caro, que pode me custar o fechamento da minha empresa. Então, eu sou desse pensamento. O crescimento, ele é gradual, você vai preparando o terreno, você vai preparando o que você vai conseguindo absorver, né? Com muita consciência, com um plano traçado, com a direção, com um propósito,
com seus objetivos e metas bem definidas. Então, eu disse, essa é uma experiência que eu tenho, uma crença que eu tenho, uma crença que eu carrego e uma crença que está fazendo com que eu cresça ano após ano com a EPE. Porque eu tô falando anos não, porque eu comecei em 2020, então ano após ano, né? Então, eu até trouxe aqui, ó, um post em 2020, no dia 31 de dezembro de 2020, pode ir lá no meu Instagram aí e conferir, eu compartilhei esse post aqui, tá? Aí, deixa eu passar uma outra tela aqui desse post. Eu compartilhei esses que são os meus números de 2020. Percebam só uma coisa, eu sou um centro de educação, a Escola Pequenas Empresas, um centro de educação que trabalha com o modelo de audiência, ou seja, que busca atrair, né, clientes, busca atrair pessoas, que busca atrair alunos por meio do meu conteúdo, por meio da minha produção de conteúdo. Então, os indicadores de produção de conteúdo, eles são extremamente relevantes para mim e foram alguns dos indicadores que eu tracei. Em 2020, esses foram os números, né, que eu consegui. A EPE, ela começou com produção de conteúdo dia 3 de fevereiro. Então, nós estamos falando aí, em comparação a 2021, eu tive um mês a menos. Ok, mas não é tão relevante um mês nesse negócio, né? Vamos falar assim, nessa comparação. Então, eu trouxe aqui a quantidade de histórias que eu fiz no ano passado, a quantidade de notícias do dia, a quantidade de citações, de posts, de GTVs, de lives e de reels que eu tinha feito no ano passado. Eu vou fazer ainda o post comparativo, vou colocar aqui, vocês vão ver. Eu ainda não levantei todos os números, né, dessa comparação, mas eu tenho aí essas medições feitas. Eu posso, por exemplo, falar aqui, ó, em termos de posts, eu fiz 472 posts esse ano. Então, eu tô falando aí mais de quase 130 posts a mais e o ano não acabou ainda, né? Então, olha como houve uma evolução. Em termos de lives, gente, eu fiz 7 lives no ano passado. Esse ano eu fiz 55. Com essa que a gente tá fazendo, que eu tô fazendo agora, são 62 lives. Foram 55 a mais. Ano passado, eu nunca imaginei que eu daria conta de fazer isso. Foi uma média de quase 5 lives por mês, né? Se a gente falar nesses últimos 13 meses, se eu pegar desde quando eu comecei a fazer live mesmo, eu tava fazendo essa conta. Então, no passado que eu digo assim, passado recente, né, que nós estamos falando de 2020, eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer isso tudo. Eu falava que não era possível, que na minha vida não se encaixava isso, né? Então, em termos aqui, por exemplo, de GTVs, nossa senhora, já foram muito mais, de reels já foram mais de 30, e ainda teve vídeos de YouTube ainda que eu não coloquei aqui, que acho que ano passado eu fiz pouquíssimos, e esse ano eu consegui fazer. Então, percebam aí que pro meu negócio, esses indicadores, eles são extremamente relevantes e o tanto que eu tive uma melhoria, né? Aqui eu também tinha feito alguns indicadores pessoais que eu compartilhei nesse post de atividade física, de gratidão, de afirmação positiva, de livros. E em atividade física eu tenho uma meta ousada aí, tô quase lá, vamos ver se eu vou conseguir alcançar, né, de 240 dias. Uma pessoa que era sedentária ao extremo, olha a evolução, gente, que nós estamos falando aqui, né? Então, ó, uma coisa que eu aprendi e uma coisa que eu tô realmente, de fato, incorporado na minha vida aqui também, que é essa de me comparar apenas comigo mesmo, porque a minha comparação com o outro, ela é muito injusta. Ela é injusta para mim. Eu não ter compaixão, sabe? Então a minha comparação tem que ser comigo mesmo, tem que ser na evolução dentro da minha própria vida, do que eu tenho, da realidade que eu vivo, do que eu tenho aqui no meu contexto, né, da minha empresa. Então eu estou muito feliz e assim, com uma admiração pessoal, e eu acho que a gente ter essa auto-admiração, ela é muito importante, né, para nos gerar autoconfiança, motivação e tudo. Então eu tô realmente muito feliz com os resultados que eu venho ano após ano alcançando. E isso já é uma melhoria que eu vivencio no meu dia a dia, na minha vida como pessoa e na vida da minha empresa, nos resultados financeiros da minha empresa.
Então, eu percebo que eu estou sim, né, com uma base sólida aí, que agora, na construção das minhas consultorias, dos meus cursos e tudo, ele já está se incorporando, ele já está alicerçado. Por quê? Porque eu tenho isso bem definido, bem claro na minha mente. Há uma coisa que eu sempre compartilho aqui, sempre, né, que é o ciclo que eu acredito do infinito, que é o que leva a gente à excelência. Não é à toa que o nome das minhas consultorias, dos meus cursos é do papel à excelência. No meu entendimento, uma empresa excelente, uma empresa de excelência, uma pessoa de excelência é uma pessoa que entra nesse ciclo que isso, parabéns, Érica, celebre. É isso mesmo que a gente precisa também, né, Cleide? Celebrar as nossas conquistas, porque essa celebração nos dá essa, vamos falar, essa garra, né? Essa determinação de continuar seguirmos. E como eu tenho esse propósito bem claro e eu vejo assim, muitas pessoas deixando seus depoimentos também para mim, isso me enche mais ainda de alegria, né? Mas enfim, voltando aqui, o que eu estava querendo dizer, o ciclo que eu acredito, né? Então, o ciclo que eu acredito que é o ciclo que promove empresas de excelência, pessoas de excelência. Boa tarde, Eva. É justamente. Calma aí, eu vou beber água, gente, porque eu fui dar boa tarde, fico dando boa tarde, né? E aí, às vezes, quando a gente dá boa tarde, a gente se perde aqui no raciocínio. Mas enfim, vamos lá. Então, o ciclo que eu acredito para promover aí a excelência da sua pequena empresa, para promover a excelência no lado pessoal, é o ciclo que a gente fala de gestão de negócios, resultados, melhoria. Gestão de negócios, resultados, melhoria. E a gestão de negócios, ela permite justamente, por exemplo, mapear esses indicadores, traçar planejamento estratégico e aí a gente monitorar o resultado, com esse resultado melhorar. Então, hoje eu sou melhor do que eu fui em 2020. A minha pequena empresa tem resultados muito maiores do que teve em 2020 e em 2022 terá muito mais, porque eu estou nessa evolução gradual, nessa evolução do crescimento contínuo, que é o que eu espalho aqui, a verdade que eu falo aqui o tempo inteiro para vocês. E esse crescimento, uma coisa que é importante deixar clara, porque todo mundo às vezes fala assim, não, mas eu não quero crescer não, porque crescer dá muito trabalho. Gente, não. Corta essa crença que tem aí. É possível crescer simplificando o nosso trabalho. E isso se faz com gestão, por isso que é esse ciclo, gestão, resultados, melhoria, gestão, resultados, melhoria. Então, nós crescemos simplificando o nosso trabalho. E nós não podemos parar de crescer, nem enquanto pessoas e nem enquanto nossas pequenas empresas, porque no dia que a gente parar de evoluir, nós estaremos morrendo, como eu disse, né? Faz parte da evolução nossa como seres humanos e como empresas evoluirmos constantemente, gradualmente, na direção que a gente traçou ali. Então, essa era a grande mensagem que eu queria aqui compartilhar com vocês, que eu queria incentivá-los, que eu gostaria de deixar bem descrito e definido, né? Vamos fazer essa retrospectiva, esse balanço de 2021, como foram os nossos resultados. Se a gente não tem esses indicadores traçados, a gente usa pelo retrovisor mesmo e pensa, né? Poxa, eu esqueci de medir isso daqui. Não é à toa, gente, que eu vou todo dia postando quando eu faço atividade física, porque isso me ajuda a ter esses números, né? Eu tenho isso mensurado. Também eu estava falando nos stories ao longo dessa semana toda sobre tráfego pago e estava dizendo que uma das grandes vantagens do tráfego pago é justamente essa possibilidade de mensuração, de medição, né? De você medir. Então, o digital ele tem essa possibilidade de trazer números, de trazer dados. Vamos usar disso. Vamos aplicar isso em nosso dia a dia, no contexto da nossa vida pessoal, dos relacionamentos, da nossa saúde, né? Então, assim, claro que a gente também tem números que não vão chegar no que a gente estava de objetivo. Eu tinha um número ousado aí, por exemplo, de emagrecer, de peso, que eu não consegui atingir, mas ele vai voltar para minha lista de 2022. Mas a gente precisa ter pelo menos isso bem monitorado, bem traçado. Então, vamos voltar para onde 2022,
Olha, eu já tô indo pro futuro, né? Vamos voltar pro ano de 2021, fazer um balanço dos nossos resultados, que foram as consequências de nossas ações, e a partir delas traçarmos o planejamento estratégico para o nosso ano de 2022. Lembrando que eu farei com vocês aí, em breve eu solto a data do nosso encontro tão precioso. Era isso, pessoal. Não deixem de fazer esse balanço, tá? Combinado de fazer essa reflexão do balanço mental. Voltem para a live da semana passada. Façam esse balanço de resultados, desses números, dessas quantificações dos objetivos. E na semana que vem, na quinta-feira, dia 23 de dezembro, nós faremos a live 3 dessa série, que é a Balanços de Aprendizados. Vamos compartilhar aqui quais foram os nossos principais aprendizados no ano de 2021. Então, sempre às 12h12. E no meio do caminho, na terça-feira, nós temos a live 3 também da série Empreendedores que Inspiram, com mais uma empreendedora poderosa, né? Muito poderosa, que é a Maria Mota, que vai contar pra gente sobre esse segmento de confeitaria, né? Pães de mel, e agora ela também presta cursos, né? Sobre esse assunto, formando aí muitas pessoas que querem empreender vivendo de pão de mel. Então aí, ó, é a possibilidade também para todos nós empreendedores. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui ao vivo acompanhando essa live. Não esqueçam de comentar debaixo dela o que acharam, porque isso ajuda aqui, né, na distribuição do meu conteúdo a chegar essa mensagem para mais e mais empreendedores. Apesar de a gente saber que mês de dezembro é corrido, mas a gente precisa mandar essa mensagem para outros empreendedores. Combinado? Obrigada a todo mundo, então. Compartilhem e deixem os seus comentários. Obrigada, valeu pela live e compartilhar conosco. Obrigada, Cleide, por estar sempre aqui, né, assistindo e acompanhando a mensagem que a gente está passando. Pessoal, muito, muito obrigada. Uma excelente quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau.